Boa noite, amados. Graça e paz, Deus abençoe. Meu nome é Alan, sou de Macaé, Ministério Mevan em Macaé. E vou estar falando um pouco aqui sobre adoração, né, que é o tema do congresso. Desde já eu quero agradecer ao convite que a Genecildo me fez para estar aqui, é um prazer. Fui muito bem recebido pelo pastor. Pastor, obrigado, né? Já me constrangeu ali, sabe, com o carinho que ele nos recebeu, me deixou bem à vontade para poder ministrar. Então, eu já quero agradecer a todos, tá, a toda a igreja por estar nos recebendo. Estou com o Felipe. Felipe é aquele pequenininho ali, de camisa amarela. Já vem com ele, que é segurança, guarda-costas, entendeu, pastor? Se eu acabar de pregar, o povo não gostar e quiser me pegar, tem que resolver lá com o Felipe. Amém, gente? Tem um irmão lá da igreja que ele brinca, né? Ele fala, pastor, quando você for ministrar nos lugares, nas igrejas, a gente não tem que orar pelo Senhor, não. A gente tem que orar pela igreja. Tem que orar pela igreja, pastor. Não é pelo Senhor que a gente ora, não. A gente intercede pela igreja. Porque eles falam que eu tenho uma palavra muito dura. Eu tenho, Guilherme? Aí os caras acabam de ministrar, eles falam assim, pastor, a palavra foi boa, mas você bateu muito. Eu falo, não fui eu que bati, foi a palavra que bate. Se fui eu, foi na carne, não é verdade, pastor? Amém. Se fui eu que bati, foi na carne. Quem bate é a palavra. Viu? Eu só lidero a palavra. E a gente tem dito na igreja que a palavra de Deus é para nos confrontar. A palavra de Deus não é para te agradar, a palavra de Deus é para te transformar. A gente tem que sair dessa história que a palavra de Deus tem que ser... Pastor, tem que pregar uma palavra legal, porque eu trabalhei a semana toda, estou estressado, estou cansado, eu quero ir para a igreja ouvir uma palavra legal. Não, cara, que você tem que ouvir uma palavra que te quebre, que te confronte. Sabe, a palavra de Deus tem que fazer isso. A gente tem que sair dessa cultura de que a palavra de Deus tem que ser para agradar, para mimar a gente. Sabe, a palavra de Deus tem que ser para produzir transformação de caráter em nós. E... eu só falo a palavra, nada mais que a palavra. Eu prometo. Mas só que por que eu estou falando isso? Porque a Genecildo me deu um tema e eu gostei, né? Eu não falei com o Luciano. Luciano, olha o tema que ela me deu. Aí depois falou que eu que bato. Não sou eu que bato. Ela falou assim, pastor, tem um tema. Eu falei, tá bom, qual que é o tema? Aí ela, sou ministro de louvor. E daí? Falei, ela levantou a bola, né, pra eu chutar, cara. Então eu tenho que pregar dentro do tema, gente. O tema é esse, sou ministro de louvor. E daí? Né? Então a gente vai falar sobre isso aí. E daí que tu é ministro de louvor? Quantos ministros de louvor tem aqui? Só para saber de quantos que eu vou apanhar nessa noite. Aí, Felipe, tá vendo, né? Quantos que são? Já marca a cara. Entendeu? Mas amém, amados. Mas apesar do tema ser esse, eu não quero falar. São 9h30? É? Meu Deus, o último ônibus para Macaé é 11 horas. Eu não quero falar só para ministros de louvor, né? Eu quero falar para toda a igreja. Quero trazer isso a respeito da adoração, porque nós temos reduzido a adoração a uma música que é cantada dentro da igreja. Nós temos reduzido a adoração àquilo que nós fazemos domingo nos cultos. E o que nós temos dito é que a adoração não é uma música que você canta para Deus. A adoração é uma vida que você dá para Ele. Você não adora a Deus com a música que você canta. Você não adora a Deus com a música que você canta domingo na igreja. Você adora a Deus durante toda a semana com as suas práticas, com o seu testemunho nas ruas, do lado de fora. E a gente tem que ter consciência disso.
Tem um DVD que eu assisti um tempo atrás, do Judson de Oliveira, e ele fala sobre os ministros de louvor. E ele fala da questão de não só do ministro de louvor, mas de todo aquele que trabalha com artes dentro da igreja. O que dança, o que canta, o que toca, o que participa do teatro. Ele vai dizer que a pessoa que trabalha com arte pode ser escrevendo, fazendo uma poesia, fazendo um poema. São pessoas geralmente muito sensíveis. E eu escrevo muito. O pastor estava me falando que ele escreve, né? Eu também escrevo muito. E escrevo poemas, poesias, e eu sempre tive essa questão da sensibilidade muito aflorada. Eu choro com muita facilidade, eu me emociono com muita facilidade. E quando eu comecei a ouvir aquela ministração do Judson, eu comecei a entender um pouco de algumas coisas que eu vivia. Sabe, eu falei, por isso que eu sou tão emocional, porque isso faz parte realmente da pessoa que tem esse lado artístico mais desenvolvido, porque ela precisa ser emocional. Sabe, falam que as melhores músicas, né, sertanejas de forró é quando o cara toma um chifre, né? Aí o cara dando a escrever. Acontece algo que desperta, né, cara, aquele corno adormecido dentro dele. E ele escreve, então, desesperadamente. Né? E isso é com todos nós que temos essa área artística assim aflorada. Essas coisas mexem muito com o nosso interior, sabe? Geralmente é aquela pessoa que é mais sensível, aquela pessoa que sente mais, né? Que é mais fácil de se deprimir, que é mais fácil de se entristecer, que sorri com facilidade, ela é muito, né, vai de um extremo ao outro. Então, tem isso, mas também tem a questão da fama, do aplauso, porque querendo ou não, isso engrandece o ego do homem. Então o cara começa a ministrar louvor, ele começa a ser olhado, e as pessoas, né, começam a acreditar sobre ele, sobre o ministério dele, algo assim, nossa, que bênção foi hoje o louvor, nossa, como eu fui tocado, tal. E com o passar do tempo, se a gente não vigia, essas coisas começam a entrar. E a gente tem falado um pouco, né, esse dia eu estava ministrando na igreja, eu falei sobre a questão de guardar o coração. Porque a palavra de Deus vai dizer, olha só, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída das vidas. E depois Cristo, falando em Mateus, vai dizer a mesma coisa. Olha só, de onde vem as guerras, de onde vem a prostituição, de onde vem todos esses maus sentimentos? É do coração. Então a gente tem falado muito sobre guardar o coração, para que essas coisas não entrem no coração. E para aquele que está aqui na frente, muitas das vezes ministrando, tocando, ele tem que ter um cuidado muito grande com essa questão, para que ele não se perca e comece a ser levado pelo aplauso do homem. Comece a ser levado por esse sentimento de fama, de status, que acontece. Algumas pessoas, às vezes, sem saber, acabam idolatrando, sabe? O ministro de louvor acaba idolatrando, né? Músico tem muito isso dentro da igreja. O cara, às vezes, vem para um congresso como esse, aí tem um outro grupo de louvor tocando, às vezes o cara nem presta atenção no louvor, o cara não adora, ele fica olhando o que o cara está tocando, como que ele está tocando, né? Como que ele fez essa nota? Ih, cara, eu toco essa música, mas eu toco diferente. Ele fica prestando atenção nessas coisas, sabe? Com isso ele perde a adoração, porque o intuito não é esse, o intuito é adorar a Deus, só que ele quer fazer de uma forma melhor para Deus. Com isso, ele começa a reparar como os outros fazem. E com o passar do tempo, lentamente isso vai acontecendo, você vai se tornando mecânico, você vai se tornando frio. Aí você passa aí nos congressos, nas escolas, nos seminários, não mais para adorar, mas agora para ver como os outros fazem. Isso acontece também com quem prega. Às vezes você fica olhando muito alguns pregadores que estão aí na mídia, alguns pregadores famosos, e o cara começa a querer pregar igual o cara que está pregando. Você vê um monte por aí pregando igual, você ouve o cara pregando, você fala, cara, é igual. O cara, ele quer ser uma cópia daquele homem, daquele cara lá que prega, que para ele é o ídolo dele.
E às vezes a gente está cantando. Cara, eu já vi um monte de Fernandinho espalhado por aí. Os caras querem cantar igual o Fernandinho. Já vi um monte de Ana Paula Valadão por aí, cara, que querem cantar como ela canta. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso a questão, por que Deus, ele fala da questão da adoração. Ele vai dizer, olha só, amarás somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento. Porque ele sabia que com o passar do tempo, é natural que a gente vá se tornando semelhante a quem adoramos, ao objeto adorado. Por isso ele diz, vocês vão adorar somente a mim. Não terão outros deuses além de mim. Porque à medida que vocês forem me adorando, de glória em glória, vocês vão sendo transformados. E isso é real quando a gente olha para os nossos jovens. Sabe, os jovens estão querendo ser igual Passou minha época, agora eu não sei mais quem que é. Na minha época era Menudo, era Dominó. Hoje eu não sei a minha idade agora. Pô, tava achando que o pastor era novinho, o pastor é velho aberto. Da época do Menudo. Né? Hoje eu não sei mais quem é, mas na minha época... Então os jovens ficavam olhando, aí o que eles querem fazer? Querem se vestir igual. Querem usar o mesmo tênis, querem usar a mesma calça, querem usar a mesma roupa. Por quê? É quem eles acompanham, é quem eles estão idolatrando. Então eles querem ser semelhante àquelas pessoas. Você acaba se tornando semelhante ao ser que você adora. Vocês então serão semelhantes a mim. E a palavra cristão era para designar, ou no começo, né, foi usar para designar aqueles que eram semelhantes a Cristo. Não porque falavam igual a Ele, mas principalmente porque viviam como Ele. Viviam e morriam. Porque viviam como Cristo e eram martirizados como Cristo. E eles reconheciam isso porque a forma de viver era semelhante, eram os mesmos atos, era o mesmo testemunho. E agora nós precisamos ver, hoje nós somos chamados de cristãos, mas por quê? Porque nós falamos de Cristo ou porque nós vivemos como Cristo? Se a nossa fala não condiz com a nossa prática de vida, então o que nós fazemos dentro da igreja pode ser qualquer coisa, menos adoração a Ele. Porque adoração não é o que você canta, adoração é o que você vive. A sua adoração pode ter som de morte. Você pode estar morrendo e a sua morte está glorificando o nome dele. Ele está sendo adorado através do seu martírio. Ele está sendo adorado através da vida que você está dando para ele, através da sua morte. Isso é adoração. Ele está sendo adorado através do seu gemido, através do seu clamor. Eu voltei agora, pouco tempo de Itajaí, e eu estava no Mevan, lá eles têm uma cozinha comunitária, que é modelo e referência dentro da sociedade. Não só para as igrejas, mas é modelo e referência para a sociedade. O pessoal da vigilância sanitária, que cuida, né, dos restaurantes, dessa questão, está tudo limpo, tudo organizado. Eles quiseram fazer a última reunião deles de confraternização desse ano no restaurante do Mevan, no restaurante de uma igreja. E esse é o papel da igreja, é tocar a sociedade. É ser referência para a sociedade. Sabe? Então eles viram que existia um restaurante dentro da cidade, um restaurante comunitário, que era referência em torno da cidade. E esse restaurante é da igreja. Esse restaurante adora a Deus. Por quê? Porque glorifica o nome dele perante toda uma sociedade. Isso é adoração. E o Júnior, que foi um dos responsáveis pelo surgimento desse restaurante, ele estava falando, aqui na cozinha nós temos culto, nós fazemos culto. Nós temos palavra, temos oração, só que a nossa adoração é diferente. A adoração aqui dentro não é o som do violão, não é o som da bateria. A adoração aqui dentro é o som das panelas batendo uma na outra. É o som da carne fritando, é do óleo. A adoração aqui dentro é o som, sabe, dos copos
sendo lavados, dos pratos sendo lavados. Isso é o som da adoração. Cara, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, isso é adoração. Porque é feito para glorificar o nome de Deus. E a adoração é o que você faz para glorificar o nome dele, para que ele seja conhecido, para que ele seja exaltado. Então nós começamos a entender se isso é adoração, se adoração é o que eu faço para glorificar o nome dele, se ele me chamou para adorá-lo, não só o domingo à noite, mas todos os meus dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, então eu preciso glorificá-lo aonde eu estiver. Eu não posso esperar chegar na igreja para adorar a Deus. Eu preciso adorá-lo. Eu tenho falado na igreja lá quando a gente vai começar nossas reuniões, eu falo, vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu não digo, vamos começar o nosso culto. Porque se você espera chegar nesse lugar para começar o culto, você está atrasado há muito tempo. Esse lugar aqui é lugar de continuar o culto a Deus. Não é lugar de começar o culto a Deus. Você não começa aqui, você começa na sua casa, você começa no seu dia a dia, você começa ao se deitar, você começa ao se levantar. Sabe, é o que você faz dentro do ônibus, você exalta, você o adora ali. Cara, se a adoração é algo tão poderoso como nós dizemos, por que não adorá-lo dentro do ônibus? Por que não adorá-lo na farmácia? Por que não adorá-lo dentro do mercado, na hora de comprar o pão? Por que não adorá-lo no teu local de serviço? Se a adoração é tão poderosa assim, temos que começar a adorar no lugar onde nós estamos, para que as pessoas que nos cercam sejam atingidas por essa adoração. Não adianta aqui dentro ter uma adoração, algo, sabe, sobrenatural. Não adianta você rugir como um leão aqui dentro, se lá fora, quando você sai, você mia como um gato. Não dá, cara. É lá fora que o leão tem que rugir. É lá fora que você tem que bradar. Porque aqui nós estamos num ambiente espiritual. Aqui, né, nós estamos subindo e ele descendo. Saul não era profeta. Mas quando ele se encontrou no ambiente profético, o que ele fez? Ele profetizou. Por quê? Porque o ambiente era profético. No ambiente profético, você não precisa ser profeta para profetizar. No ambiente espiritual, você pode ser carnal e adorar junto com os espirituais. Por quê? Porque você está no ambiente. Então, adorar aqui é fácil. O céu vai descer realmente sobre esse lugar. Porque nós estamos aqui já com essa motivação de adorar, de exaltar o nome dele. Mas nem sempre tem na igreja aquele irmão que quer ser mais espiritual que os outros, quer orar mais alto, quer falar em língua. Tem, né, o irmão lá que, até para o pastor, ele diz assim, vigie, pastor, tão espiritual que ele é. Isso ele faz no domingo, aí quando é na quarta-feira que ele encontra com o pastor, e aí, irmão, como é que você tá? Tô bem não. Pô, mas você aquele dia não tava fogo puro, mano, falando até para eu vigiar, e hoje você não tá muito, não tô não. Por quê? Porque ele estava no ambiente de glória, cara. No ambiente de glória, milagres acontecem naturalmente. Porque os céus desceram. Quando os céus descem, a realidade do reino se torna real na terra. Não existe força para isso acontecer. Jesus não encontrava o cego e falava, peraí que eu vou me consagrar e daqui a pouco eu volto. Por quê? Ele entendia que ele trazia o reino dentro dele. Quando ele encontrava o cego, ele curava o cego. Quando ele tocava no leproso, ele não se tornava impuro como a lei dizia, porque ele era cheio dos céus, ele era cheio do reino. Quando ele tocava no leproso, ele curava o leproso. Não se tornava impuro como dizia a lei. Mestre, se eu tocou no leproso, agora você vai ter que cumprir o ritual de purificação fora da cidade. Mas por quê? Se eu tornou que leproso? Não leproso, cadê o leproso? Aí eu olhava, o leproso estava curado. Não tem leproso, você está vendo? Está novo, tá bom. Não tem que cumprir nada. Quando eu toco no leproso, eu não me torno impuro. Quando eu toco no leproso, eu curo o leproso. Por isso, esse dia eu estava dizendo que é algo fantástico, mas Cristo, ele não serve a lei serve a ele. Ele consegue transcender a lei por causa dessas coisas. Porque pela lei ele seria impuro.
ao tocar no leproso, ao ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue, mas porque ele leva a realidade dos céus dentro dele, ele transcende a lei. Então quando ele consegue se sobrepor à lei, porque ele opera um milagre, ele cura, ele faz um milagre, ele ressuscita. E é essa realidade que nós precisamos ter em mente, que nós carregamos dentro de nós. Saca? Adoração não é você fechar os olhos e ouvir uma música. Adoração é você fechar os teus olhos e só ouvir Deus. É ouvir a voz dele. É quando a música já não entra mais no teu ouvido. Você, cara, não, que tem ouvido? Não, que música? Eu não ouvi música, eu estava ouvindo Deus. Tocaram música na igreja, nem ouvia, eu estava ouvindo Deus, cara. Eu estava na sala do trono, eu estava no Santo dos Santos. Aleluia! Tá, meus olhos viram o Rei. É para isso que ele nos chamou, é para isso que ele te levantou. Você precisa entender que você carrega essa realidade dentro de você. E tudo que nós carregamos dentro de nós precisa ser liberado ao nosso redor. Sabe? Jesus vai dizer assim, ó, quando perguntarem do reino, onde está, se está aqui, está lá, não acredita não, cara, porque o reino está dentro de vocês. Agora esse reino que está dentro, ele precisa ser exposto, ele precisa ser revelado, ele precisa ser manifestado. Você precisa ter consciência de quem você é. E quando você tem consciência de quem você é, você começa a entender então o que você faz. Você começa a entender seu ministério. Abra sua Bíblia em Amós. Eu vou esperar porque eu sei que Amós, falaram pra mim que Amós é missionário, né, cara? É difícil achar Amós, ele nunca tá no mesmo lugar. Ele fica passeando na Bíblia. Um dia você abre Amós aí, no outro dia, cara, cadê Amós? Meu Deus do céu! Ele fica brincando de esconde-esconde com a gente. Pode olhar no índice, tá, Matos? Acharam Amós? Então vamos ler primeiro o capítulo 5. Amós capítulo 5, verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amados, Amós está dentro de um contexto que os ricos estavam explorando seus irmãos pobres. O começo de Amós vai dizer que a corrupção estava tão generalizada que os sacerdotes estavam aprovando que os ricos tomassem os pobres como escravos. Eles estavam trocando a vida de homens por um par de chinelo velhos, por um par de sandálias. Amós vai falar isso. E agiam
como se não estivessem fazendo nada de errado, agiam como se estivesse tudo bem, continuavam prestando seu culto cerimonial a Deus, continuavam com as suas festas, continuavam com as suas assembleias, continuavam dando as suas ofertas, dando seu dízimo, continuavam fazendo tudo, mas somente de aparência, porque o interior deles não havia nenhuma realidade daquilo que Deus tinha separado para o seu povo, daquilo que era desejo de Deus para o seu povo. Porque Deus sempre trabalhou com Israel, fazendo com que Israel cuidasse de 4 elementos que existiam e existem dentro da sociedade. Era o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus sempre falou, olha só, esses 4 tipos de pessoas é dever de vocês cuidar. Vocês vão alimentar, vocês vão receber na casa de vocês, vocês vão dar de comer para essas pessoas, vocês irão vestir essas pessoas. As viúvas, naqueles dias, né, quando o marido de uma mulher morria, ela seria passada automaticamente para o seu irmão. Isso se o irmão quisesse. Porque se o irmão não quisesse, nenhum outro irmão quisesse assumir, e muitos não queriam, porque muitas das vezes o marido morria e deixava a viúva com filhos. E os filhos não eram dele, os filhos iriam perpetuar o nome do primeiro marido. Então os irmãos não queriam, em muitos casos, assumir as viúvas. Mas as mulheres não tinham. Hoje, em pleno século XXI, nós sabemos ainda como é difícil a vida da mulher, que ainda luta pelos seus direitos. Agora imagina dentro desse contexto. A vida de uma mulher, para você ter ideia, valia menos do que a vida de um animal. Uma ovelha, um camelo, uma cabra, valiam mais do que uma mulher. Valiam mais que uma mulher. Quando Deus fala para cuidar das viúvas, Ele está dizendo, porque se ninguém cuidar, se ninguém amparar as viúvas, elas terão que se tornar prostitutas. Elas terão que se prostituir para poder sobreviver. E Deus não queria que isso acontecesse com as mulheres de Israel. Então Ele diz, vocês vão cuidar das viúvas. Para quê? Para que elas não tenham que se prostituir. Para que depois de mulheres já feitas com filhos, elas não tenham que se prostituir para sobreviver. Eu não quero isso para as mulheres do meu povo. Vocês vão cuidar dos órfãos, porque os pais deles, o pai dele, muitas das vezes, provavelmente, morreu em uma batalha, morreu lutando por Israel, e agora era dever do povo cuidar do órfão. Deus vai falar, vocês vão cuidar do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros em terras estranhas, e eu cuidei de vocês, não deixei que nada faltasse para vocês. E assim como eu cuidei de vocês em terra estranha, vocês vão cuidar dos estrangeiros que estiverem peregrinando sobre a terra de vocês. E Amós é levantado com uma palavra muito pesada, porque o povo estava agora explorando os pobres. O povo agora não ligava se as viúvas teriam que se prostituir. Eles estavam continuando, se aproximando de Deus, mas agora com puro cerimonialismo. Eles queriam se aproximar de Deus através das suas ofertas, através de seus manjares, através das suas festas. E Deus está dizendo, eu abomino isso. Deus está dizendo, olha só, parem com a música de vocês. Eu não quero ouvir o som da harpa de vocês. Eu não quero ouvir a música entoada por vocês. Ao invés disso, o que eu quero é que corra, porém, o juízo como águas e a justiça como ribeiro impetuoso. Porque a gente precisa entender que a nossa adoração a Deus passa pelo serviço que é praticado ao nosso próximo. Era isso que ele queria entender. Você me adora quando você cuida do órfão. Você me adora quando você cuida da viúva. Você me adora quando você cuida do pobre e do necessitado. Isso é adoração. Quando vocês voltarem a fazer essas práticas, aí então vocês poderão novamente pegar as harpas de vocês e cantarem a mim. Eu quero é que o alinhamento entre palavra
e prática. Vocês não podem cantar algo para mim e viverem de forma diferente. E isso diz respeito a nós hoje. Porque nós temos cantado muitas coisas a Deus, para Deus, mas temos negado tudo isso com a nossa prática de vida. Ainda aí, no capítulo 6, verso 1 vai dizer, a corrupção de Israel. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate, 2 filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comei os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantai ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinhos em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os feixinhos regalados. O que o Senhor está condenando aqui é que eles estavam descansando em Sião, eles estavam repousando em suas camas luxuosas de marfim. Estavam vivendo como se tudo estivesse bom, como tudo estivesse indo muito bem. Eles estavam fazendo para si instrumentos semelhantes a Davi. E Amós dizer isso é muito importante, porque Amós, no final do seu livro, vai falar sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Ele vai dizer que o povo, à semelhança de Davi, estava construindo instrumentos, assim como Davi. Porém, eles não se afligiam pela ruína da casa de José. Eles estavam dizendo, olha só, vocês querem fazer instrumentos, vocês querem criar um modelo de adoração como foi o de Davi, mas sem ter o sentimento de Davi. Vocês serão levados cativos, vocês serão levados a ruínas. Porque vocês estão querendo se enganar e enganar o meu povo. Agem como se tudo estivesse bem, quando tudo vai mal. Sabe, ao modelo é a essência, é o sopro, é o fôlego de Deus. É o que Deus te deu. Não é copiar o modelo, não é fazer algo que está dando certo em tal lugar, não, mas está dando certo em Cabo Frio, está dando certo em Macaé, está dando certo no Rio de Janeiro. Não! Porque está dando certo lá, é porque eles se moveram por uma essência que eles receberam. Se você somente quer fazer porque está dando certo lá, sem ter tido um direcionamento de Deus, tudo que você vai fazer é reproduzir um modelo, mas sem vida. Você vai criar uma estrutura sem essência. E essa estrutura vai te levar à condenação. Porque não é o modelo, não é a estrutura que faz a diferença. É a essência, cara. É a essência que transforma. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos muita tendência a copiarmos modelos sem essência. Copiar o que está dando certo no lugar A, no lugar B, no lugar C, mas sem termos recebido a mesma palavra, sem termos recebido a mesma revelação. O que criamos tem que ser a partir daquilo que nos foi revelado. Recebemos uma revelação, por isso estamos nos movendo dessa forma. Precisamos entender que adorar a Deus é servir ao próximo. Deus escolheu isso. Adorar a Deus é tão simples. Adorar a Deus faça pelo serviço que você faz ao teu irmão. Muitos querem cantar dentro da igreja, mas não querem servir o seu irmão.
Eu estava falando com o pastor que ano que vem, né? E aí ele também coincidiu que também vai começar aqui, né? E me mostrou ali, eu falei, pastor, ano que vem nós vamos fazer na nossa igreja lá uma escola de servos. Porque hoje em dia tem escola para tudo. Hoje em dia nós aprendemos tudo, a pregar bem, a cantar bem, a tocar bem, a sermos adoradores extravagantes, mas eu nunca ouvi falar de um servo extravagante. Eu nunca ouvi falar de alguém que sirva de forma extravagante. Eu nunca ouvi falar de um servo de excelência que sirva com esse... Qual é o teu ministério? Meu ministério é servir. Meu ministério é servo. O que você precisa? Meu ministério é prover o que você precisa. Meu ministério é te servir. Glória a Deus. Porque foi o que Cristo fez, cara. O que nós precisávamos? De salvação. Ele veio servir dentro daquilo que nós precisávamos. Precisávamos o quê? Sermos salvos. Então eu vou servir vocês. Como que ele serviu? Dando a vida dele. Isso é um serviço excelente. Mas é algo que não vai dar destaque. Por quê? Porque ninguém quer morrer numa cruz. Queremos um microfone. Sabe? Queremos estar aqui nesse lugar. Queremos estar à frente. Queremos o status. Temos que tomar cuidado, porque nós vivemos uma geração que é materialista. Vivemos uma geração egoísta. A palavra, eu gosto muito de Mateus 6, que vai dizer, olha só, não andeis ansiosos pelo Big Mac de amanhã. Lembrei agora que falou, né, pastor? Não andem ansiosos pelo Big Mac de amanhã. Sabe? Não andem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Por quê? Os gentios é que têm essas preocupações. Eles é que andam ansiosos. É isso que Jesus vai dizer no capítulo 6. Não andem ansiosos por essas coisas, porque os gentios é que andam assim. Quando nós que somos filhos de Deus andamos ansiosos por essas coisas, nós estamos dizendo que nós estamos andando da mesma forma que os gentios. E você não é, cara, você é filho de Deus. Ele vai dizer, não ande ansioso por nada dessas coisas, porque se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará àqueles que pedirem. Aí sabe o que eu aprendi com isso, pastor? Que os meus filhos, isso para mim é loucura. Eu falo assim, às vezes eu bato, mas é porque eu apanho muito. Entendeu? Eu apanhei primeiro, pô. Eu apanhei sozinho, aqui tá todo mundo apanhando junto, aqui divide o peso, é melhor. E eu aprendi que o meu filho tem mais fé em mim, que sou mau, porque é isso que a palavra diz, do que eu tenho no meu Pai Celestial. Porque o meu filho não deita perguntando se amanhã vai ter leite, se vai ter biscoito, se vai ter pão, se vai ter almoço. Ele deita, ele dorme brincando, feliz da vida. No outro dia ele levanta, acorda e fala, papai, quero leite. Por quê? Porque ele crê que eu vou prover o leite dele. Ele crê que eu vou prover o almoço dele. Mas nós andamos angustiados. Nós nem dormimos à noite pensando no que vamos comer no outro dia. Porque não confiamos como os nossos filhos no nosso Pai Celestial. Não confiamos. E ele vai dizer, não anda preocupado. Busca o meu reino. Busca a minha justiça. E todas essas demais coisas, o que for necessário para a vida de vocês, eu vou acrescentar. Vocês são diferentes, e eu tenho dito, muitos têm um Deus, mas nós temos um Pai. A questão não é que Deus é teu Pai, é que teu Pai é Deus. Isso muda tudo. Temos que inverter as coisas. Não é Deus que é meu pai. Você não entendeu, cara. O meu pai é Deus. Você está entendendo? Isso muda, é mudar esse entendimento. Porque a partir do momento que nós mudamos esse entendimento, nós mudamos a nossa forma de viver a nossa cristandade, de viver a nossa fé. Você anda então agora caminhando, liberando isso que está dentro de você.
Porque o que você carrega é muito mais poderoso do que o que você prega. O que você carrega é muito mais poderoso do que o que você prega, do que o que você fala, do que o que você canta. Um rio de água viva flui do seu interior. Por que flui um rio de água viva do seu interior? Para que você possa ressuscitar esses mortos que estão aí. Para que você ressuscite mortos. Deus colocou um rio de água viva no seu interior para que você ressuscite mortos. Só que a questão é, um rio, e eu gosto de Apocalipse, porque Apocalipse vai dizer que existe um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. É esse rio que corre do trono de Deus que flui aqui do seu interior, não é outro rio. Esse rio passa por mim e por você. Só que a quantidade de rio, a quantidade de água que flui é proporcional à quantidade que nós temos bebido desse rio. Se está fluindo pouco, é porque você tem bebido pouco do rio. Precisamos beber mais. Precisamos orar mais. Isso é oração. É orar mais. Por que eu falo que adoração é uma vida que você dá, não uma música que você canta? Eu gosto muito de João 3,16. Sabe? Deus tem falado muito comigo nesse versículo. É um versículo que nós conhecemos tanto, né? Repetimos tanto. E a questão da essência que eu estava dizendo, fala a respeito disso. Muitas das vezes nós temos repetido canções, temos repetido versículos sem a essência de quem falou. A questão não é você apenas dizer que ele cresça e eu diminua. Eu conheço uma opção de cara que está lá cantando que ele cresça e eu diminua, e o cara tá pulando, tá indo para lá, tá para cá, tá fazendo uma coisa, chamando a atenção. Não tem nada de que ele cresça e diminua. Tem no máximo que vai ter aquele cresça que eu cresça junto com ele. Sabe por quê? Porque a gente está repetindo, mas sem a essência. E eu tenho dito para Deus, eu não quero somente dizer que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em João Batista. Eu preciso ser movido pelo mesmo sentimento que moveu ele quando ele disse o que diz. Eu preciso ter a mesma revelação que ele teve ao dizer isso, porque aí sim essa palavra vai ser verdadeira na minha vida. Tem muito cristão que está dizendo, olha só, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Porque é uma palavra bonita, é uma palavra legal, mas não está nada. Porque quando Paulo vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, cara, eu morri com ele. Eu morri com ele. A minha carne ficou naquela cruz. Eu não vivo mais para agradar a minha carne, eu não vivo mais para satisfazer a minha carne. Não é minha carne que comanda a minha vida, porque a minha carne ficou naquela cruz. A vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo para Ele. Nós estamos dizendo que nós morremos, que fomos crucificados com Cristo, mas temos negado isso de uma forma, com a nossa vida, com os nossos valores, com as nossas prioridades, dando prioridade para a nossa carne, dando prioridade para os nossos desejos. Não estamos vivendo para o reino de Deus, não estamos vivendo para a glória dele, porque não estamos dispostos a morrer, não estamos. Sabe por que a gente não está disposto a morrer? Porque a gente não está disposto a dar 2 horas por dia para ele. A gente não está disposto a dar 3 horas por dia para ele, a gente não está disposto a dar 4 a 5 horas por dia para ele. E você quer dizer que a gente está disposto a morrer? Cara, um cara morto, ele vive o que vier. E Paulo vivia dessa forma. Ele vai dizer, eu estou acostumado a tudo. Eu estou acostumado a passar frio, passar fome. Eu estou acostumado a ter abundância. Eu estou acostumado a faltar tudo. O viver para mim é lucro. O que vier
Veio. Já reparou que o Tiago fala? Nada tendes, porque nada pedis. E quando pedis, pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleites, para a vossa própria ganância. Tiago está dizendo isso. Ele está dizendo que nós não temos nada porque não pedimos. E quando pedimos, nós pedimos de acordo com o quê? Com a nossa vontade, com o nosso desejo. Você acha que isso é uma vida que glorifica a Deus? Aí eu posso chegar aqui no domingo e falar que eu adoro a Deus? Mas a adoração é muito mais do que palavra. É muito mais do que uma música que eu canto. É muito mais do que uma palavra que eu libero. Sabe, adoração é uma vida que você deu para Ele, você entregou para Ele. Não me pertence mais, Deus, é tua. Faz o que você quiser. E o que Ele vai fazer? Ele vai fazer algo que glorifique o nome dEle, não que exalte a você. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Só que nós transformamos a vontade de Deus na nossa vontade. Porque nós achamos que tudo que Deus tem que fazer para nós tem que ser o quê? Bom, perfeito e agradável. Só que ele diz que a vontade de quem? Que é a dele, não é a sua. Então significa que para você vai ser dolorido, vai ser doído, vai ser sofrido. Mas que para ele vai ser bom, agradável. Por isso ele vai dizer, cara, olha só, eu tenho prazer na morte dos justos. Eu tenho prazer. Porque é alguém que morre e glorifica o meu nome. Pra gente dói. Imagina para Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Imagina para Paulo sendo decapitado. Você acha que foi bom, agradável e perfeito para Paulo? Para ele não foi, mas redundou em glória para quem? Para ele. Para Deus foi boa, perfeita e agradável. Porque glorificou o nome dele. Exaltou o nome dele. Então foi bom, perfeito e agradável. Agora, se o meu coração está alinhado com o dele, como a desses homens estiveram, aí para mim também vai ser um prazer. Porque Paulo vai dizer isso. Me importa sofrer. Me importa sofrer pelo nome de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Cara, quem aqui pode dizer que traz no corpo a marca do Evangelho? Ele se orgulhava desse sofrimento do qual nós tanto corremos. Porque nós temos reduzido o Evangelho hoje à bênção, a 7 vezes mais, a dupla honra. Quer ver só a história? Jó me persegue, cara. A história de Jó. O que você conhece de Jó? Quem aqui conhece Jó? Quem aqui conhece Jó? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Porque você não conhece Jó, você conhece a história de Jó. Mas nós precisamos conhecer Jó. Precisamos saber quem era Jó. O que nós sabemos de Jó é que Jó era um homem muito rico, que tinha muitas coisas e que de repente perdeu tudo. Ficou com o corpo coberto de chagas e ficou com um caco lá se limpando. Falavam que Jó perdeu tudo mesmo, que ele perdeu até a unha, por isso ele se coçava com um caco de telha, né? Nem unha tinha. Aí passou por isso, mas no final, Jó teve tudo em dobro. Você vai ter tudo em dobro, meu irmão. Né? Só que a gente não conhece a vida de Jó, cara. Depois você lê, se você tiver uma Bíblia na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, se você tiver essa Bíblia, depois você lê o capítulo 29 e o capítulo 31 de Jó. Você vai conhecer quem era Jó. A palavra vai dizer que quando Jó chegava num lugar, os mais novos, eu tenho essa mania, minha esposa fica brigando com... é que eu falo muito alto, já. Os mais novos, os mais velhos, os mais ricos, os juízes, os principais da sociedade, quando Jó chegava no lugar, eles se calavam, eles se colocavam de pé. Ninguém falava mais nada quando Jó chegava.
Por quê? Por causa da prática de vida de Jó. Capítulo 29 e 31 vai dizer quem Jó era. Ele vai dizer, olha só, eu era pai dos pobres. Eu era os olhos dos cegos e os pés dos coxos. Quando eu via alguém passando frio, eu pegava a lã das minhas ovelhas e os cobria. Quando eu via alguém passando fome, eu repartia a minha comida com ele. Aqui eu estou resumindo para vocês. Mas se você ler, eu já li, eu estou há 6 meses. Jó não aguenta mais. Quando eu vou pregar, Jó já fala para mim, ó, me deixa quieto no meu canto hoje, por favor. Não aguento mais você, ela. Ninguém nunca pregou tanto de Jó como eu. Estou há 6 meses falando de Jó. Mas há 6 meses eu falo a mesma coisa e sempre que eu falo eu sou impactado pela prática de vida de Jó. Jó tinha uma vida que glorificava a Deus, que exaltava o nome dele. Porque ele obteve, pela prática de vida de Jó, ele obteve respeito de toda a sociedade. Adorar a Deus, a igreja vai adorar a Deus quando da porta para fora, o que nós fizermos for referência para uma sociedade perdida. Eles vão começar a perceber que a igreja exalta e glorifica o nome dele, não por aquilo que ela canta no domingo da igreja, mas por aquilo que ela pratica na segunda-feira na rua. Sabe, adoração é atrair os olhos do mundo para Deus. Adoração é fazer com que todos parem para olhar para Ele. Se você tem atraído os olhos do Senhor para você não está adorando a Deus. É fazer com que as pessoas enxerguem Ele, olhem para Ele. E por que eu falo então de uma vida que nós damos? Porque João 3,16 vai dizer isso, né? Todos nós conhecemos João. Temos repetido isso várias vezes, inúmeras vezes. Mas talvez você já parou para pensar no que diz essa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o Filho dele. Amar envolve em dar algo que tem valor para você. Se você adora a Deus, mas essa adoração não te custa nada, cara, então essa adoração não está chegando no trono dele. Davi entendeu isso antes da gente, cara. Davi vai dizer, cara, eu não vou dar ao Senhor uma adoração que não me custe nada. Porque Ele deu algo que custou tudo para Ele deu o próprio Filho. Porque Ele amou. A motivação de Deus ao enviar foi o amor. Como eu falei, nós precisávamos ser salvos. Existia uma necessidade. Qual era a necessidade? A necessidade de salvação. Existia uma necessidade de salvação. Mas Jesus não foi enviado por causa da nossa necessidade. Ele foi enviado por causa do amor do Pai. O amor motivou. O amor foi a motivação. O que nos motiva a sair e a glorificar e a exaltar Ele não é o mundo perdido, não é a necessidade de salvação, não pode ser, porque Deus não foi motivado por necessidade, foi motivado por amor. Se o que nos move é a necessidade, nós não estamos alinhados à vontade de Deus. A igreja tem que se mover da mesma forma que Deus se move, e a motivação de Deus é o amor. E por coincidência ou não quero entrar no mérito da questão. Guilherme, pega aqui para mim para a gente ir caminhando para encerrar. Eu não quero entrar no mérito da questão. 1 João 3,16 vai dizer a mesma coisa. Nisso consiste o amor de Deus, em que Ele deu a vida dele por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você adora a Deus é quando você dá a sua vida pelo seu irmão. Você adora a Deus é quando você serve o próximo com a sua vida. Parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? Será que teu próximo é esse que está sentado do seu lado, na sua cadeira? Próximo é todo aquele que você se coloca no caminho dele. A questão da parábola é que passou o sacerdote e continuou o seu caminho.
Passou o levita e continuou o seu caminho. Aí passa o samaritano. A palavra vai dizer que aquele homem que havia sido assaltado, que havia sido espancado, estava caído aonde? À beira do caminho. Isso significa que você, que próximo, não é aquele que está no teu caminho. Próximo é aquele que você resolve se aproximar dele. Porque o sacerdote e o levita não saíram do seu caminho. Porque talvez o que aconteceu? Talvez eles estavam atrasados para ir para o culto. Talvez eles estavam atrasados para a reunião da igreja. Não quiseram sair do seu caminho. Mas o samaritano não se preocupa com o caminho dele. Ele sai do caminho dele para alcançar aquele que estava caído à beira do caminho. Ele teve que interromper a trajetória dele. Ele teve que ir de encontro. Próximo não é aquele que vem de encontro a você. Próximo não é aquele que está ao seu lado. Próximo é aquele que você vai de encontro a ele. Você sai do seu caminho para entrar no caminho dele. Você deixa os teus afazeres. Por quê? Cara, eu preciso ler isso. Não precisa abrir sua Bíblia, porque é um texto bastante conhecido. Pode ficar com teus olhos fechados. Deixa que eu leio para você. Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, isso é muito forte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Que haja em vós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deu a vida dele para nos servir, que se esvaziou, que desceu, que se humilhou, que se tornou limitado até a forma de um homem. Amados, precisamos descer. Existe um mundo morrendo, existe um mundo perecendo. Precisamos descer até onde eles estão, porque Cristo desceu até onde nós estávamos. Adoração fala de amor e amor fala de transformação. Sabe por quê? Ele transformou nossas vidas. Como você vivia antes de Cristo? Como era a tua vida antes de Cristo? Eu não creio em um amor que não transforme realidades, porque o amor dele por nós transformou radicalmente a nossa realidade. Quando falamos que amamos o mundo, devemos ter consciência que esse amor deve transformar a realidade desse mundo. Se esse amor não muda, não altera, não transforma a realidade do mundo, esse amor não vem de Deus. Porque o amor de Deus transforma. O amor de Deus muda a realidade. A igreja tem que parar de falar que ama e precisa começar a encarnar esse amor, a viver esse amor. O mundo já sabe que a igreja ama, o mundo agora quer ver a igreja amando. Para de falar para eles lá fora
Olha, Jesus te ama. Eles estão cansados de saber que Jesus os ama. Eles querem saber agora se nós os amamos. Ao ponto de querer descer até onde eles estão, para que um dia eles possam subir até onde nós estamos. Porque foi o que Cristo fez por mim e por você. Nós só iremos subir porque um dia Ele desceu. Eles só irão subir se um dia nós descermos. Você está disposto a dar a sua vida? Se você estiver disposto a dar a sua vida, nisto consiste o amor de Deus, que Ele deu, 1 João 3,16, que Ele deu a vida dele por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se você deseja dar a sua vida, coloque-se de pé, nós vamos orar. O que isso tem a ver com o tema? Sou ministro de louvor e daí? Tem a ver só isso, tu é ministro de louvor e daí? Deus não te chamou para ser ministro de louvor. Sabe? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu sou filho. Na eternidade não vai ter pastor, profeta, mestre. Não vai ter. Na eternidade só haverá filhos. Todos serão filhos. A única coisa que vai ter ser filho. Então, eu estou pastor. Hoje eu estou como pastor. Mas na eternidade eu sou filho. Muitos têm um Deus, mas nós temos um Pai. E isso faz toda a diferença. Tu tá achando que tem alguma coisa porque tu é ministro de louvor? Porque tu toca, porque tu canta? Tu acha que tem alguma coisa porque tu é missionário, porque tu é profeta, porque tu é pastor? Eu não me glorio do meu título. Eu me glorio de ser filho. Eu me glorio por ser filho dele. Eu tenho uma herança, não é porque eu sou pastor. Eu tenho uma herança porque eu sou filho. Não pensa que seu ministério se resume a cantar louvores dentro da igreja. Teu ministério vai muito além disso. Teu ministério é servir ao mundo perdido. Seu ministério é alimentar o mundo que passa fome. Não permita que o orgulho entre em teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Você que ministra louvor, você que toca, você que dança, você que prega. Guarda o teu coração. Porque é dele que procede o bem e o mal. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai fala de essência. O que sai, sai do coração. Guarda o teu coração. Antes de querer ser qualquer coisa, antes de querer ser ministro de louvor, antes de querer ser pastor, antes de querer ser missionário, escolha ser servo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele colocou uma bacia no chão, uma toalha em seu colo e lavou os pés de seus discípulos. O Filho de Deus lavou pés. Você está achando que o lugar mais alto que você pode chegar é um microfone, um violão? O lugar de honra que Deus tem para nós é uma bacia e uma toalha. Esse é o lugar de honra que Deus tem para nós. Pai, eu te louvo por esse tempo. Te louvo por esse congresso, ó Pai. Te louvo porque eu vejo aqui vidas sedentas, ó Pai, por querer aprender, por querer caminhar, por querer manifestar e viver o teu reino. Deus, que o Senhor venha alimentar essas chamas que o Senhor acendeu nesses dias. Que o Senhor venha alimentar essas chamas que foram acesas nesse tempo de congresso. Que arda os corações, que arda o fogo do teu Espírito dentro de nós.
Um fogo que não possamos controlar, ó Pai. Um fogo, ó Pai, que não possamos ter controle sobre ele. Um fogo que nos impulsione. Um fogo que faça queimar a nossa carne, ó Deus. Que o Senhor faça arder dentro de nós, dentro dos nossos corações, um fogo, ó Pai, que não possa ser contido somente com 2 horas de louvores dentro da igreja. Toma o coração dos teus filhos, ó Deus. De cada um dos teus filhos que participou desse congresso, que fazem parte dessa igreja. Dá-lhes coração de servos, coração dispostos a servir, ó Pai, como o Senhor serviu. Não queremos apenas repetir palavras bonitas dentro da igreja. Queremos ter o sentimento, queremos ter a realidade, ó Pai. Queremos saber o que se passou no coração desses homens quando eles disseram essas coisas. Dá-nos essa revelação. Abençoa-nos nessa noite com fome e sede por Ti. Uma fome que não possa ser controlada. Uma fome que não passe com uma mensagem de um DVD. Uma fome que não possa ser saciada com a música de um CD. Mas uma fome que só possa ser saciada em Tua presença, pelo Teu Espírito, ó Deus. Dai-nos uma fome que homem nenhum possa conter. Dai-nos uma fome que música nenhuma possa saciar, ó Deus. Dai-nos uma fome que só seja suprida em Tua presença. Que só seja suprida em Ti, ó Deus. Abençoa-nos com essa fome, ó Deus. Se eu posso orar e pedir algo nessa noite por essa igreja, por todos nós que aqui estamos, é somente isso que eu quero pedir. Abençoa-nos com mais fome e com mais sede por Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus.